Ao nosso estudo de eletroquímica, algumas questões sobre esse assunto. A primeira eu sou a professora Ângela Ferreira, eu peço que curta o vídeo e continue assistindo para entender um pouco mais sobre esse assunto. Primeira questão diz o seguinte: explique detalhadamente o que é eletrólise. Eletrólise é um processo que ocorre, que não é espontâneo, que precisa de eletricidade para ocorrer. Uma sugestão de resposta para essa questão seria o seguinte: a eletrólise é uma reação química não espontânea que envolve uma reação de oxidação, a qual é provocada por uma corrente elétrica. Para que a eletrólise aconteça, a corrente elétrica envolvida deve ser contínua e deve ter voltagem suficiente, tá bem? Essa seria uma sugestão de resposta. A segunda questão está perguntando o seguinte: observe que observa-se de objetos de prata escurecidos devido principalmente à formação de sulfeto de prata, Ag2S, podem ser limpos eletroquimicamente sem perder a prata, mergulhando os recipientes de alumínio contendo uma solução quente de bicarbonato de sódio. Neste processo, a prata em contato com a Ag2S atua como cátodo e então atua como cátodo e o alumínio como ânodo. Vamos marcar isso aqui que é importante para a gente. Quer saber a semi-reação do cátodo? Bom, vamos entender o seguinte, gente. Semi-reação do cátodo cátodo ele sofre redução, tá? Então, eu tenho que diminuir o NOx aí num processo eletroquímico. Consoante, consoante, né? Então, cátodo reduz. Então, se tiver aqui algo que não reduza, não seria reação. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem o NOx aqui, mais um da prata, e aqui continua sendo mais um, então não poderia ser essa reação, tá? Numa reação de redução, você tem que fornecer elétrons para que o cátodo reduza, né? Então, você vai ter que ter elétrons no produto, tá? Então, essa daqui também não seria opção, tá? E aqui também não seria opção, porque aqui, quem é o meu ânodo é o alumínio, e o enxofre aqui ele estaria oxidando, então não pode ser isso daqui. Então, ficaria entre duas opções, a B e a D, e vamos entender o que é, qual é a alternativa. Se a prata sofre oxidação, ela se transforma em prata zero, tá? E o enxofre, o que acontece com o enxofre? O enxofre continua sendo o íon ânion enxofre 2-. Então, a resposta dessa questão seria a letra B. Por que não seria a letra D? Porque a letra D, né? O enxofre aqui, ele está oxidando, tá? Seria essa reação aqui, que conforme a letra B, tá bem? Mais uma questão que diz o seguinte: para que um latão de ferro não sofra corrosão, ele pode estar recoberto por uma camada de um metal que forma uma cobertura protetora. Vou marcar isso aqui, que isso aqui vai ser importante. Então, ele pode estar recoberto por uma camada protetora, evitando a formação de ferrugem, considerando somente os valores do potencial de redução dos metais. Quais desses poderiam ser utilizados para prevenir a corrosão do ferro? Vamos entender. Eu quero colocar sobre o ferro uma cobertura de metal protetora para que essa cobertura, para que o ferro não tenha contato com a área atmosférica e não oxide, tá? Então, para que eu tenha que fazer isso, né, para que eu faça isso, eu tenho que utilizar, dentre essas opções aqui, alguém que não vá oxidar, que tem um potencial de redução maior que o do ferro, que não vai oxidar, não seria um metal de sacrifício. Na verdade, ele vai evitar, ele vai estar sobre a camada, ele tem que ter um potencial de redução maior, porque ele não vai fazer com que ele vai estar sobre, ele não vai reagir com ar atmosférico. Então, se a gente olhar aqui o potencial do ferro, que é menos de redução de menos 0,44, e as opções que eu tenho para ser maior que o do ferro, as opções seria
aqueles que têm alto poder de redução, né? Seria aqui, os mais indicados seria, então, a prata, tá? E o cobre, seriam os mais indicados para você ter o processo de cobertura lá e eles reduzirem, não ter a tendência de oxidar na presença do ar. Poderia utilizar o níquel também, porque o potencial de redução dele é maior aqui, mas os mais recomendados seriam esses dois aqui, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixe as dúvidas nos comentários, se inscreva no canal, ativa o sininho se você não é inscrito, se você ainda não ativou. Me siga no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, e o meu muito obrigado.